como eu disse, noticiário bastante cheio. E, claro, a gente começa a falar desse 18 de julho de 2025 sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, que já tem maioria. Primeiro, ela foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes de impor ao ex-presidente Jair Bolsonaro o uso da tornozeleira eletrônica e também uma série de regras que ele vai ter que passar a seguir. Na prática, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela decisão de Moraes, já referendada pela maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que seguir regras que são semelhantes a uma prisão domiciliar. Tornozeleira eletrônica, permanecer em casa no horário noturno, aos finais de semana, inclusive não se aproximar de embaixadas, porque, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele poderia estar planejando uma fuga do Brasil ou um pedido de asilo em embaixadas. A gente já vai colocar no ar aqui para vocês um trechinho da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que fala justamente sobre o entendimento desse momento das ações de Bolsonaro em relação a, de alguma forma, tentar ameaçar, tentar constranger a justiça brasileira na ação aí junto ao governo americano, que gerou aquela carta com a taxação dos 50% e abertamente apoiadores de Bolsonaro, inclusive o filho dele que está nos Estados Unidos, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, defendendo aí sanções contra Alexandre de Moraes. Vamos colocar no ar essa arte que mostra um trechinho já está aqui para vocês, ó, o trecho da decisão de Alexandre de Moraes. A soberania nacional não pode, não deve e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, expressamente previsto, e aí ele cita o artigo da Constituição Federal que prevê essa proteção à soberania nacional. Segue Alexandre de Moraes na decisão que levou a instalação da tornozeleira em Jair Bolsonaro. Ele segue dizendo que toda a articulação para que os Estados Unidos decidissem impor uma sobretaxa de 50% aos produtos que o Brasil exporta para os americanos, tudo isso teve o objetivo de provocar uma crise econômica no Brasil e gerar uma forte pressão política e social no Poder Judiciário para interferir na ação no processo que julga a tentativa de golpe de Estado no qual Jair Bolsonaro é réu. Esses são alguns dos trechos da decisão de Alexandre de Moraes. O ministro, depois que houve essa decisão, ele tornou o documento público. Esse documento, gente, ele tem uma série de recortes, links das entrevistas, das postagens de Eduardo Bolsonaro, abertamente assumindo que articulou, que negociou para que as sanções acontecessem, inclusive aqueles trechos de entrevistas e de postagens em que o clã Bolsonaro pede sanções ao Alexandre de Moraes. Eu vou trazer uma apuração de agora. Eu acabei de falar com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, e ele me disse o seguinte: vamos pedir a lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes do Judiciário. E aí eu perguntei para ele se ele não considerava que isso era uma forma de interferir num poder, interferir no STF, que é justamente o que motivou a decisão da tornozeleira hoje, enfim, todas as medidas cautelares contra Bolsonaro. O líder Sóstenes Cavalcante me disse o seguinte: é crime agora pedir isso? Vamos pedir. Qual o problema em pedir? Então, ele não considera que esteja dobrando a aposta, que na verdade é um direito pedir sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal que nesse momento julgam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes dessa apuração. Vamos seguir aqui porque o Bolsonaro também falou longamente depois dessas medidas cautelares que sofreu hoje, né, Renan? Pois é, ele falou com jornalistas depois de ter uma tornozeleira eletrônica colocada. Ele falou logo na saída da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, numa primeira rodada ali com jornalistas. Vamos acompanhar o que disse Bolsonaro. Presidente, meus advogados iam tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares de mim é aquele que meu filho está respondendo. Ele está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro. Estou respeito a Brasília, com tornozeleira. Fizeram a maioria de apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14.000, tudo devidamente aí por isso. Então, no momento, é um novo inquérito, eu estou também dentro dele. Tá? Os outros, vocês não respondem perguntas, quem responde sou eu, né?
Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito. Me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, Peraí, gente. um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. Essa entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele concedeu assim que saiu da sede da Polícia Federal, já com a tornozeleira eletrônica instalada. Então ele repetiu o que vem dizendo, que é vítima de uma perseguição política, que não tem qualquer prova no inquérito do 8 de janeiro, que investiga a tentativa de golpe no Brasil, em que ele é réu e deve ser julgado dentro de mais algumas semanas, e disse que não planejou em nenhum momento fugir do Brasil, que isso não tem procedência. Chegou a dizer que a coisa mais fácil é fugir do Brasil, mas que não havia planos para isso. Enfim, mais uma vez reiterou que ele está sendo julgado e perseguido injustamente, sem qualquer prova nesse julgamento. Um pouco antes, na verdade um pouco depois, logo depois dessa entrevista que vocês acabaram de ouvir, ele voltou a falar com jornalistas, porque ele foi ali sendo seguido, a cada passo que dava ele voltou a falar com jornalistas, e aí foi pedido que ele mostrasse a tornozeleira eletrônica e ele recusou. A gente separou mais um trechinho de Jair Bolsonaro para vocês acompanharem. Presidente, o senhor pode mostrar a tornozeleira? Só para a gente fazer Não. É uma suprema humilhação. Ok? Estou com 70 anos de idade, ex-presidente da República, sem denúncia de corrupção. Bom, é isso. Ele disse que foi uma suprema humilhação estar com a tornozeleira eletrônica. A gente já vai direto a Brasília. Acionamos agora a Caian Messina, que acompanha todo esse dia movimentado em Brasília e tem as informações para a gente. Boa tarde, Caian. Oi, boa tarde, Adriano. Um abraço para você, para o Renan, para todos os nossos telespectadores. Pois é, né? Uma sexta-feira daquelas aqui na capital do país, né? Não tem mais aquela coisa de sexta-feira tranquila em Brasília. Excepcionalmente, né? Mais do que nunca tivemos uma sexta-feira para lá de movimentada. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve essa série de medidas cautelares decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e é bom que a gente frise que logo de manhã eu tinha conversado com alguns ministros do STF e a avaliação era justamente de que a intenção né, do ministro Moraes era tentar evitar o que a própria Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal tinham apontado como uma possibilidade grande de fuga de Jair Bolsonaro do país. Não só, né, por meio da nossa porosa fronteira, né, são mais de 8 mil quilômetros ao longo de todo o país, mas também porque aqui em Brasília são diversas embaixadas, então basta alguém entrar no território de uma embaixada que pronto está realmente constitucionalmente fora do país, sujeito às regras do país que a embaixada realmente funciona. Então a própria PGR e a Polícia Federal tinham apontado essa possibilidade, o ministro Alexandre de Moraes concordou com ela e daí em diante foram decretadas estas série de medidas que o ex-presidente chamou de suprema humilhação, a tornozeleira eletrônica. Por meio dela, Jair Bolsonaro então será acompanhado 24 horas pela Polícia Federal. Se ele se aproximar de alguma embaixada ou sair de Brasília, a PF vai saber e aí vai tomar as devidas providências. Outra avaliação dos ministros, e essa expressa justamente no discurso de Alexandre de Moraes, diz respeito à soberania do Supremo Tribunal Federal. Então, para além das medidas técnicas que foram tomadas, né, possibilidade de fuga, né, risco de fuga, todas essas que foram elencadas pela PF, estava contida ali no despacho do próprio ministro Alexandre de Moraes uma resposta a Donald Trump e a movimentação de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Então, o próprio presidente norte-americano tinha falado, olha, é necessário acabar com essa caça às bruxas, né, palavras de Donald Trump, indicando que no momento em que o Supremo não mexesse mais com o processo,
o processo, o inquérito, né, do golpe, a situação relativa ao tarifaço poderia melhorar. Então, o Supremo Tribunal Federal, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes escreveu no despacho, é soberano, e essa soberania do próprio Supremo Tribunal Federal está expressa na Constituição, e o judiciário brasileiro não vai se curvar a ninguém, pessoal. Então, a gente está falando aí de aspectos técnicos e com uma pitada de política internacional nesse despacho aí de Alexandre de Moraes. Kayan, além dessas definições, dessas decisões de tornozeleira eletrônica, de impedir a aproximação de embaixada, de ter que ficar em casa no horário noturno, inclusive aos finais de semana, houve também uma operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente, então celular apreendido, um pendrive encontrado na casa de Bolsonaro, houve também busca e apreensão na sede do PL. Para que rumo agora a investigação vai seguir? Alguma informação sobre o que foi apreendido, algum conteúdo disso? Travou o sinal com o Kayan Messi. Há informação já. Voltou. Sim, Kayan, por favor. Estamos te ouvindo de novo. Então, vamos lá. Sim, né? Uma dessas... Foram encontradas, né, segundo os investigadores, duas coisas que podem ajudar a corroborar essa linha de investigação que aponta aí a possibilidade de fuga do país. A primeira, recursos materiais, e aí a gente está falando de $14 mil e R$8 mil em espécie. O ex-presidente negou qualquer possibilidade de fugir do país, disse que sempre teve dólar em casa, guardado em casa, falou que tem o recibo disso, ele comprou inclusive no Banco do Brasil, segundo ele informou, mas isso está na linha de investigação relativa aí a esse caso como um eventual indicativo material de planejamento, ao menos, para fuga do país. A outra diz respeito a ataques, né, ao próprio ministro Alexandre de Moraes, que foram encontrados na casa de Jair Bolsonaro, impressas, né, foram documentos impressos ali, né, manifestações em redes sociais impressas, e também tem um pendrive misterioso, né, minha gente? O ex-presidente afirmou que houve realmente a apreensão de um pendrive, pendrive que, segundo a PF, estava no banheiro ali da casa de Jair Bolsonaro, e ele disse que não sabe de quem não sabe nem mexer com pendrive, e agora vai perguntar para a dona Michele se o pendrive é dela e o que conteria aí esse pendrive. Então, o pessoal ali da perícia da Polícia Federal vai ter muito trabalho de agora em diante. Tá certo, Kayan. Qualquer novidade aciona a gente aqui, é assunto prioritário hoje. Muito obrigada, viu? Gente, logo que saiu essa decisão aí da tornozeleira e dessas medidas cautelares contra Bolsonaro, a oposição começou a se movimentar, pedindo um fim do recesso. O Congresso está em recesso, só volta a trabalhar em agosto, na primeira semana de agosto, pediu o fim do recesso. Na sequência, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que também é o presidente do Senado, disse que o recesso está mantido, que não tem qualquer mudança no calendário, e Hugo Mota, presidente da Câmara, fez o mesmo.